testosterona. Como funciona a mente masculina do traço de caráter rígido, o último traço, no processo de mielinização. Gente, só para relembrar, quem está entrando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscrevam, gente, no YouTube ou no Telegram, tá bom? Para vocês poderem assistir esse conteúdo até o final. Caso você esteja assistindo só um trechinho, por exemplo, no Instagram, eu recomendo que você se inscreva no canal para que você assista o conteúdo inteiro, ok? Agora, voltando aqui, o traço de caráter rígido são aquelas pessoas cujo formato anatômico corporal é mais harmônico, lembra um violão, são aquelas pessoas esbeltas, São aquelas pessoas com os corpos atléticos. Esse traço, na verdade, ele se dá, na última fase de melinização. E as pessoas que têm essa característica mais rígida, que tem ali dentro do formato anatômico corporal um corpo mais harmônico, que tem pernas, da praxis, que tem perna para fazer as coisas, que tem pernas, para dar ali o up também na parte mais psicológica, são as pessoas que são muito mais, vamos colocar assim, perfeccionistas no seu cuidado ali, tanto corporal, quanto no processo mesmo de competição, que tem muito a ver com a questão psicológica desse traço, tem muito a ver com esse processo aqui, de formação da rigidez, que pode ter ido por um lado, seja positivo, caso as questões edípicas tenham sido bem trabalhadas. Por quê? Ele se dá nessa fase fálica que coincide com a fase, vamos colocar assim, da entrada do complexo de Édipo, quando a criança está ali percebendo que o mundo, as pessoas se relacionam em pares e que, na verdade, o mundo lhe coloca numa posição, às vezes, vamos colocar assim, dentro do processo mesmo edípico, num triângulo. E que, dependendo do pai ou da mãe ou de quem fez função, se foi tranquilo, se essa posição da criança foi muito bem, vamos colocar assim, elaborada, foi se dado o nome certo, foi se colocado ali um processo de castração, foi colocado ali para a criança que ela tem o seu lugar ali nesse triângulo e que esse lugar garantido é o lugar ali do seu desenvolvimento, que não vai estar indo a libido, aliás, que a libido não vai estar sendo desviada do seu trajeto natural, que é o quê? Passar pelo triângulo, pelo complexo de Édipo, de uma maneira que vai lhe castrar algumas questões, mas esse processo de castração vai fortalecer esse psiquismo a ponto dele saber que, por exemplo, ele já saiu de uma posição de onipotência, da sua majestade o bebê, que estava naquela coisa de quando a gente dá muita atenção para a criança, que a criança é o centro das atenções, e que de repente ele vai percebendo, que o mundo não gira em torno dele e que essa dor, dessa cisão de que o outro é fragmentado de si, faz com que esse sujeito, às vezes, dê uma pirada. E dependendo de quem conduziu, todo esse processo de desenvolvimento de uma maneira tranquila e que esse Édipo, de alguma maneira, foi para um caminho mais adequado, eu vou ter aqui um rígido, que vai ser um rígido muito mais seguro de si, que vai ser um rígido que sabe da sua beleza, vai ser um rígido que usa essa beleza, inclusive essa sex appeal, todos esses recursos a seu favor, e que sabe que é belo, e que sabe que quer perfeição, e que sabe que quer ter um lugar ao sol, e que esse lugar ao sol está lhe garantido por aquilo que ele faz de esforço, tanto para adquirir coisas, quanto para adquirir conquistas, quanto para estar ali numa posição libidinal, nesses processos relacionais, mais tranquilo. Caso o complexo de Édipo, aqui principalmente aqui quando eu tenho bastante ego, e testosterona, lembrando que ego, é princípio da realidade, mas no princípio da realidade masculina, quando eu ponho testosterona, é pra gente pensar, princípio da realidade masculina. E se eu tenho um macho aqui muito inseguro,
que a mamãe colocou ele lá, ou sei lá, quem fez função, colocou ele lá numa posição de filhinho do papai, filhinho da mamãe, e que essa posição foi sustentada durante todo o seu desenvolvimento, ele vai ter relações muito mais superficiais com as pessoas do lado de fora. Porque o triângulo foi sustentado de uma maneira que essas pessoas, né, vamos colocar assim, do complexo, colocou ele num determinado lugar. E ele sabe que esse lugar é frágil, porque é um lugar onde a libido ela não é sustentada no seu potencial de sustentação libidinal, entendeu? Até porque existe aqui uma castração simbólica, existe aqui uma interdição de um incesto, então, que faz parte do nosso processo legal de desenvolvimento saudável. E dependendo de como foi sustentado no psiquismo colocado ali para a criança, você é o filhinho, você é o namoradinho da mamãe, você é a namoradinha do papai, e se colocou ali aquele sujeitinho nesse lugar libidinal, e é um lugar libidinal onde ele sabe que as perpetuações são só de uma ordem ficcional. E essa ordem ficcional vai levá-lo a ter relacionamentos onde ele vai buscar essa sustentação do amor, da autoimagem, da autoestima, de tudo, desse processo mesmo pulsional, né, de relação, às vezes até no processo de gozo, né, que às vezes ele vai estar sempre buscando relacionamentos onde ele faz às vezes parte de um triângulo, e esse triângulo coloca ele numa posição às vezes não de potencial primordial, vamos colocar assim, da punção. E quando ele não é um potencial primordial da punção, ele passa a ter uma segunda posição desse triângulo, e esse triângulo ele sabe que ele é um elo mais frágil e que o amor e a potência da libido está sendo dividida. Então esse sujeito vai crescendo com Édipo totalmente detonado, e esse Édipo vai colocar ele em várias situações, às vezes de competição, porque assim, ele está competindo com esse pai, ele está competindo com essa mãe, dependendo da posição que ele está, ou se for homoafetivo, vai estar fazendo isso, vocês trocam aí de papéis, e essa competição vai estar sempre buscando uma completude que ele nunca vai achar. E isso vai se perpetuar nas relações. Quando ele for se relacionar, por exemplo, com uma pessoa, e essa pessoa ele vai estar sempre buscando, por exemplo, o pai nessa pessoa, um cara, a mãe nessa pessoa, ou você troca aí figuras homoafetivas, está buscando aquela pessoa que fez função libidinal triangular no outro sujeito. E esse outro sujeito vai sempre se sentir que é menos para essa pessoa do que, por exemplo, essas pessoas, quando, por exemplo, eles estiverem no processo ali, né, de socialização com a família, a mulher vai estar sempre cobrando do cara, você nunca é tão bom quanto meu pai, o cara, você nunca é tão bom quanto a minha mãe fazia comidinha, me levava ali, vai fazer altas comparações, buscando uma completude nessa outra pessoa, que na verdade era a energia libidinal que ele depositou naquelas figuras parentais. E essas figuras parentais, de alguma maneira, faz uma força psíquica tão grande nessa pessoa, tanto que as pessoas que têm muita rigidez, elas têm muita dificuldade de dizer não para essas figuras parentais, têm muita dificuldade, eles ficam paradas no tempo, no processo de procrastinação, de desenvolvimento pessoal, justamente porque a rigidez lhe cobra uma perfeição, só que essa perfeição às vezes está buscando uma comparação edípica. Às vezes essa perfeição está buscando uma competição ainda com essas figuras parentais que não casa com o seu momento atual. E esse momento atual começa a fazer sintoma nessa pessoa, onde a gente chama aí de neuroses, né? Dependendo de como essa posição edípica tá ali fazendo influência nas questões mesmo que a pessoa traz, e você vê assim que isso começa a fazer um processo patológico ali de repetição, você vê que tá dentro de um processo às vezes patológico ali de neurose mesmo,
que você vê que a pessoa está ali competindo, ainda está fazendo as coisas num processo de competição com essas figuras, e às vezes vai estar se relacionando, buscando justamente esse processo, né, nessas pessoas pelas quais eles se relacionam, e essas pessoas se frustram porque não conseguem, de alguma maneira, trazer essa satisfação, trazer essa completude que o outro sujeito pensa, porque essa pessoa não conseguiu, de alguma maneira, dissolver esse complexo de Édipo de uma maneira positiva. E esse complexo de Édipo começa a fazer frente para suas questões atuais e acaba bagunçando tudo. Isso é bem típico do rígido. Os outros traços até fazem também, se tiver um potencial, né, vamos colocar assim, uma porcentagem grande, por exemplo, de rigidez. Mas se eu estou aqui falando de um sujeito cujo formato anatômico corporal é de uma pessoa que tem ali uma beleza harmônica, que tem um contorno, que você vê que aquelas pessoas, até pessoas que malham mesmo, é óbvio que tem, por exemplo, traço psicopata com masoquista que malham, que ficam com o corpo também bem delineado. A gente tem que ficar atento a isso. Eu tenho vídeos que eu falo da mistura dos traços, para você poder pegar essas nuances. Aqui eu tô falando especificamente de uma pessoa que tem esse formato anatômico corporal e que você observa no comportamento dessa pessoa, você vê lá uma mulher linda, maravilhosa, e aí ela traz um conteúdo muito, vamos colocar assim, bem patológico de ciúmes, por exemplo. E aí você começa a fazer uma conexão, assim, essa mulher super bem sucedida, muito bonita, e às vezes tá com um cara que não é tão bem sucedido, que não é tão bonito, ou dependendo, assim, às vezes até mas a pessoa traz ali uma patologia, uma insegurança, um ciúmes doentio. Por quê? Porque ela revive internamente no seu inconsciente essa triangulação, onde ela era ali, por exemplo, ou ele, esse elo mais frágil, que, tipo, era o filhinho do papai, da mamãe, a filhinha do papai, ou vice-versa, troquem aí. E essa sustentação foi sendo dada pelos próprios parentes. E aí, de repente, num relacionamento, ele, mesmo que ele tá ali se dando super bem com a pessoa, de repente eles começam a pirar, né? Isso é uma coisa inconsciente, não consegue nem controlar, nem entender o porquê. Começam a pirar achando que o outro tá fazendo alguma coisa de errado, ou ficam com ciúmes, assim, persecutório, criando historinhas, situações, projetando como se fosse um esquizoide, assim, inventando, viajando na maionese, mas trazendo, assim, às vezes uma angústia por uma fala, por exemplo, que uma pessoa teve, por um, sei lá, por uma mentirinha que pegou do outro, porque o outro tipo foi num lugar e falou que foi em outro, com os amigos que sabia que ia trazer algum tipo de estresse. Não importa. Ele pega isso, assim, que às vezes vamos colocar assim, que às vezes é só uma escoriação, essa escoriação vira uma escara gigante, entendeu? Dentro dele, ele sente como uma dor terrível de uma ferida, um negocinho que era só uma escoriação. Então, assim, eles acabam deixando a coisa aí para o lado mais patológico, porque teve um complexo de Édipo aqui mal estruturado e que num processo aí de desenvolvimento desse psiquismo, né, foi só sendo sustentado nisso. E a tendência quando ele vai fazer um relacionamento dar certo ali, tentar fazer um relacionamento dar certo, as dores, né, inconsciente de estar numa posição mais fragilizada, que foi sendo, né, desenvolvida, né, numa posição mais fragilizada, porque a criança, ela adora que o pai e a mãe coloquem ela nessa posição, só que o inconsciente não. O inconsciente sabe que existe uma carga libidinal que não está sendo correspondida devidamente, que era muito melhor esse pai, essa mãe castrar de uma maneira mais, vamos colocar assim, castradora mesmo, mais nome do pai, né? Tipo, colocando a pessoa naquela posição e não sustentando a libido no lugar errado. Por quê?
Porque a pessoa, agora quando grande, ela não ia estar sofrendo, por exemplo, as paranoias, noia, de achar, por exemplo, que o outro está fazendo alguma coisa de errado, está pensando coisas erradas, porque quando se fecha a porta papai e mamãe, ela não sabe o que está acontecendo, a libido está naquele lugar, entendeu? E mesmo assim, gente, crianças até que foram abusadas, que já passaram por um Édipo pior ainda, que presenciaram coisas, viram coisas, às vezes também traz conteúdo assim, muito mais grave até, porque a energia foi para o lugar errado, para quem tinha função de castração. Entendeu? Se esse sujeito, por exemplo, não passou por uma castração simbólica adequada, entendeu? Que colocou ali um corte e inaugurou um processo que a gente chama aqui, é um processo da lei, né? Que é a primeira lei que se coloca, é a castração simbólica, que é a inauguração da proibição do incesto. E nesse momento dessa proibição, faz-se uma feridinha, vamos colocar assim, nesse eguinho em desenvolvimento, mas essa feridinha também dá lugar a uma cicatriz que vai estar sempre buscando se completar no lugar certo. E não buscando relacionamento às vezes tóxico, às vezes relacionamento que lhe coloca nessa posiçãozinha. Entendeu? O que acontece? Porque muitos ciumentos, muitos inseguros, né, que são os rígidos, eles acabam se relacionando com pessoas que inconscientemente ele coloca ali para que ele esteja ainda nesse triângulozinho onde a libido não tem todo um potencial, né, vamos colocar assim, de pulsão energética total. E aí, quando ele não tem esse potencial de pulsão energética total, ele vai poder, para esse sujeito que era diferente de papai e mamãe, atacar. Papai e mamãe, eles não atacavam, brigavam às vezes com a mãe, a adolescente briga muito com a mãe, o adolescente briga muito com o pai, ou vice-versa, trocando quando são relações homoafetivas. Tem muitos conflitos, né? Então, esses conflitos que não vêm com carga aqui de ciúmes, passam, por exemplo, para um relacionamento onde a carga de ciúmes vai estar lá. Porque esse sujeito vai cobrar do outro uma posição de fidelidade, de monogamia, de FBI ali, de explicação, de dar todo um relatório, porque ele quer ter certeza que ele é o ponto mais forte do triângulo, que ele não está ali num processo de repetição novamente do elo mais fraco do triângulo edípico. Então ele vai estar buscando, às vezes inconscientemente, se esse Édipo não está bem elaborado, ele sempre vai estar buscando esses relacionamentos onde todo mundo fala assim, essa aqui tem um dedo podre, entendeu? Eu só me relaciono com gente que me faz isso. E aí o papai e mamãe vem aqui, ou quem fez função, para poder apaziguar as dores. Você vai um dia encontrar alguém tão legal quanto o papai. Ainda reforçam, né? Vocês vão conseguir encontrar alguém tão legal quanto o papai e a mamãe. E aí vai neurosustentando essas pessoas ainda nessa posição. E a pessoa tem lá 40 e poucos anos de idade, 50 às vezes até, e ainda tá buscando a pessoa que é parecida com a mamãe, que é parecida com o papai, que vai, vamos colocar assim, vai casar ali com essas dores, né, vamos colocar assim, dessas feridas edípicas. E a grande questão aqui, quando você está se relacionando, por exemplo, com um Édipo e uma testosterona alta, é aqueles homens maravilhosos que pedem lá relatório para a mulher, que fica ali stalkeando, são aquelas pessoas que vão stalkear seu WhatsApp, vão stalkear seu Facebook, que vão pegar todos os contatos que você tem, vai ficar monitorando, às vezes fazem bullying em cima, às vezes cria situação, são aquelas pessoas que às vezes olham um cara mais bonito e bota defeito, ou mulher, aí quando você pode trocar também, aquelas mulheres que vê outra mulher bonita se aproximando do cara, e aí já vai falar, ela tem celulite, que roupa feia, parece uma puta. As pessoas vão colocando ali as dores que elas têm num processo de, vamos colocar assim, de projeção no outro, de transferência para o outro, da angústia que ela está sentindo.
entendeu? Porque o rígido, ele se autocobra. E aí se chega alguém tão rígida quanto ele, mais bonito até, aí provoca uma insegurança nas pessoas, às vezes, tipo, até em relacionamento, gente, assim, eu vejo que online, né, quando você, por exemplo, participa de reuniões, às vezes tem uma pessoa bonita ali, outra mais bonita lá, só o fato de uma pessoa rígida aparecer com outros rígidos, os outros rígidos começam a um processo de competição. E esse processo de competição pode ser super saudável, porque isso faz super bem para o rígido. O rígido adora competir. Mas, se esse rígido aqui tem algum tipo de insegurança, se esse rígido aqui tem algum tipo de édipo ainda mal trabalhado, onde ele não conseguiu ainda se desvincular, não é para cortar relações com a família, mas não conseguiu se desvincular, vamos colocar assim, pulsionalmente dessas posições parentais, raramente ele vai conseguir se sentir seguro consigo mesmo em relação às suas próprias funções. Então, por isso que é importante, quando você tem um traço de caráter rígido, ou qualquer traço, trabalhar muito bem essas questões do Édipo. No momento que você trabalha essas questões do Édipo, começa a sustentar essa parafernália que é realmente o corpo, que vai ali para aquela coisa da anamnese, vai lá, trabalha bem a sua região, da cintura para baixo, com danças. Dança faz muito bem para as mulheres e para os homens rígidos. Quanto mais você trabalhar a parte dos membros inferiores, quanto mais você estiver em movimento, principalmente para a mulher, dança do ventre, todos os tipos de dança, homem, musculação, futebol, pode perceber, homens que jogam bastante futebol, eles têm, e fazem musculação, eles tendem a ser aqueles cara bonitão, ó, aqui, o ego e testosterona seguro, que vai lá com os amigos e que as mulheres ficam piradas com ciúmes ali, eles estão só com os amigos mesmo, eles não vão fazer nada já. Eles estão, quando eles estão trabalhando ali, correndo atrás da bola, chutando e coisa e tal, trabalhando da cintura para baixo, que é o que eles trabalham bastante, isso já neurosustenta as questões do rígido. Começa a colocar neles um processo, vamos colocar assim, mais psicossomático, hormonal, de controle das próprias. É um processo hormonal realmente da neuroquímica psicossomática que controla a rigidez. Tanto que pessoas que fazem esportes, que dançam, que ali, ó, que joga futebol, que trabalha a cintura para baixo e são rígidos, são pessoas muito mais seguras. Mesmo que às vezes elas tenham ali um complexo de Édipo meio, né, detonado. E se fizer um tratamento, realmente uma análise para lidar com essas questões do Édipo, junto aqui com dança, junto com futebol, junto com musculação dos membros inferiores, com surf, com esporte, assim, quando eu vejo um paciente que às vezes, por exemplo, precisou parar a terapia, mas eu aconselhei, por exemplo, continua fazendo esporte da cintura para baixo, malhando pra caramba, que ele consegue segurar às vezes a bronca das questões psicológicas, até, por exemplo, poder ter uma estrutura para voltar para a terapia. Aí esses pacientes, quando eles voltam muito mais seguros. E se eles puderem estar fazendo tanto o esporte quanto a terapia, aí é o melhor dos mundos, né? Quando você tem um rígido muito bem trabalhado, você vai ter uma pessoa que ela beira a perfeição, que vai ter aquele corpo assim, que você aperta assim, você fala assim, de verdade, entendeu? Que você vai ter uma pessoa que no trabalho ela vai para competição total, né? Totalmente competidora, ela vai querer ser a melhor. Quando ela percebe que ela tem uma falha, que ninguém contou o segredinho dela e que depois ela foi trabalhando isso nos bastidores, ela volta, assim, por exemplo, com potencial muito bom. Se alguém ajudou e ficou quieto e não abriu isso para ninguém, ela vai ficar muito melhor. São aquelas pessoas que vão entregar trabalhos perfeitos, tanto no ponto de vista mesmo de trabalho corporal, né, quando são atletas, quanto de trabalho intelectual, porque um rígido que, além de tudo, é um atleta, faz terapia,
a tendência dele ser aqueles profissionais top de linha, e se ele tiver psicopatia, então, é uma tendência, sim, realmente a caminhos milionários, né? São aquelas pessoas que 6 em 7, eles atingem, assim, em 2 dias, em um dia. Eles fazem o 7 em 7, entendeu? São aquelas pessoas que têm alto potencial. E quanto mais você trabalhar a sua rigidez, com exercícios ali, dança do ventre, musculação, ou mesmo correr, entendeu? Exercícios aeróbicos, mesmo se você não puder, é só fazer esteira, 1 hora de esteira, por exemplo, para quando você, por exemplo, está numa crise de ciúmes, quando você está assim, totalmente se descabelando ali de insegurança, você faz 1 hora de esteira e começa a fazer exercícios de membros inferiores, aumentou um pouquinho sua testosterona, você já botou a sua rigidez ali bem trabalhada fisiologicamente, que se tiver aqui um suporte realmente da terapia, que vai fazer uma escuta para saber assim onde que tá dodói, onde que tá doendo, assim, para poder identificar onde o seu Édipo falhou, entendeu? E ali renomear esse Édipo, você vai compreendendo, o seu inconsciente vai começar a se, vamos colocar assim, aprender, se reaprender a se ler. Entendeu? Que a gente fala assim, que a gente tem muita gente que é alfabetizada, mas que emocionalmente é completamente analfabeto e que precisa assim desse processo de alfabetização emocional, e que esse emocional, que o inconsciente da gente é pura emoção, gente, ele parece racional, ele tá lá na parte de baixo do iceberg, né, que a nossa consciência é só pontinha, e você imagina que tudo que tá ali quando a gente pensa em iceberg, a gente pensa em mar, né? A gente pensa assim, água, né? Emoções. E quanto mais você alfabetizar suas emoções e saber nomear cada sentimentozinho ali que tá inadequado e colocando ali suas significações e trabalhando o corpo, mais a sua rigidez vai se afrouxando no sentido patológico e vai te levando para o sentido positivo, que é buscar o seu recurso mais favorável. E se você é um eguinho aqui com testosterona alto, um alfa, vamos colocar assim, até um macho, eu nem não acredito mais nessa coisa de macho alfa, mas se vocês colocarem ali o exercício, principalmente homens que fazem muito futebol, que correm, que mexem muito com as pernas, podem perceber, além deles terem maior virilidade, porque eles têm mais testosterona circulante ali, mais eles têm um controle sobre si. Aquelas pessoas que andam de skate, que faz surf, que trabalham muito as pernas, acabam conseguindo de alguma maneira se neurosustentar com mais segurança, e você percebe aquele, vamos colocar assim, aquele exalar, né, de masculinidade e daquela coisa de tipo do poder que realmente o homem tem quando ele sabe que a testosterona dele está no lugar certo, que ele está investindo no lugar certo e que ele está ali se sustentando em questões psíquicas mais palpáveis. Fica a dica.